No resumo da novela Força de Mulher de hoje. Finalmente, Seida está prestes a conhecer Satyumis. O encontro tão esperado vai acontecer de uma forma inesperada. Emre chega de surpresa à casa de Seida, trazendo o menino. Satyumis, claro, fica radiante ao ver sua mãe, cheio de alegria. Mas logo, o clima começa a mudar. O garoto não perde tempo e já começa a aprontar com todos à sua volta, principalmente com Arda. E solta uma provocação inesperada. O gato comeu sua língua, Arda. Esse momento deixa Seida completamente desconcertada. Ela observa o comportamento de Satyumis e, tomada por sentimentos conflitantes, dispara. Esse menino não é meu filho. Mas o que será que vai acontecer a partir daqui? Como Seida vai lidar com esse encontro tão delicado? Fique até o final para saber cada detalhe desse resumo. Mas antes, já comenta aqui quais outras novelas você quer que eu traga resumos, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A campainha tocou e Seida correu para atender. Ao abrir a porta, ficou paralisada ao se deparar com Emre e com seu filho biológico. O menino, sem hesitar, correu para abraçá-la, chamando-a de mãe com entusiasmo. Seida permaneceu imóvel, sem saber como reagir, apenas observando o garoto. Sorridente, ele comentou que ela era muito bonita e que estava muito feliz por vê-la. Emre, então, cumprimentou Seida com um aceno discreto e ela, ainda surpresa, retribuiu o cumprimento. Doruk, curioso ao perceber a movimentação, perguntou quem era o menino. Antes que Seida pudesse responder, Satyumis se adiantou, afirmando que era filho dela. Seida confirmou com um leve aceno, explicando que o garoto também era irmão de Arda. Nesse momento, Arda apareceu no local. Ao ver o irmão, não ficou feliz. Pelo contrário, virou as costas e se afastou dali, incomodado. Seida percebeu a reação do filho e ficou triste por Satyumis. Satyumis, curioso e espontâneo, olhou para Bahar e perguntou quem ela era. Bahar respondeu que era amiga de Seida e que aqueles dois ali eram seus filhos, Nissan e Doruk. O menino, com uma expressão debochada, comentou que os nomes eram engraçados, dizendo que Nissan parecia nome de carro e que Doruk era ainda pior. Nissan, irritada com o comentário, perguntou qual era o nome dele, e o garoto respondeu com naturalidade que se chamava Satyumis. Seida então se virou para Bahar e pediu que ela colocasse as crianças na sala, pois precisava falar com Emre. Bahar assentiu e levou as crianças para outro cômodo. Assim que ficaram a sós, Seida agradeceu a Emre e, num gesto inesperado, o abraçou apertado, dizendo que ele era o melhor, pois havia resolvido tudo sem envolver Arda. Emre, no entanto, ficou com uma expressão preocupada e explicou que havia um problema que ainda não conseguira resolver. Seida, apreensiva, quis saber o que era, e Emre contou que o pai de Arda estava o ameaçando e exigia mais dinheiro. Seida arregalou os olhos, aflita, e perguntou quanto. Emre respondeu que era mais do que ele conseguia pagar. Seida, confusa, questionou por que ele tinha ido até a casa dela e se ele pretendia levar Arda embora e deixar o outro filho ali, afirmando que ele não podia fazer isso, que não iria tirar o filho dela. Percebendo a exaltação de Seida, Emre pediu que ela se acalmasse e explicou que não tinha ido para levar Arda, mas sim para deixar Satyumis. Seida, indignada, rebateu, perguntando como assim, se ele não queria o próprio filho. Ela afirmou que não iria cuidar dele, lembrando que Emre havia dito que ela não era uma boa mãe, e agora, de repente, precisava das habilidades maternais dela. Emre tentou explicar com serenidade que sua mãe estava doente, precisava de uma cirurgia, e que ele precisava ir para a Alemanha. Disse que queria levar Satyumis com ele, mas não podia. Seida cruzou os braços e respondeu friamente, sugerindo que ele pedisse para sua namorada ficar com o menino. Afinal, eles tinham conseguido o garoto juntos. Emre tentou se justificar, dizendo que Kismet iria trabalhar e não tinha como cuidar do menino. Seida, querendo se livrar da responsabilidade, mentiu, afirmando que ela também iria trabalhar. Nesse momento, Bahar apareceu e se ofereceu para cuidar do menino, afirmando que já tinha fechado a porta para que as crianças não escutassem nada. Emre suspirou aliviado. Agradeceu a Bahar e disse que precisava ir, pois senão perderia o voo. Ele então se despediu rapidamente, deixando Satyumis aos cuidados de Bahar, enquanto Seida, ainda em choque, tentava assimilar tudo o que acabara de acontecer. Neste momento, Bahar se virou para Seida e, com firmeza, disse que, apesar de tudo, ela não podia descontar suas frustrações no menino, pois ele não tinha culpa de nada. Pediu ainda que Seida não se esquecesse disso. Antes que pudessem continuar a conversa, as duas ouviram os gritos de Nissan e correram imediatamente para ver o que havia acontecido. Ao chegarem na sala, Bahar se deparou com Satyumis montado em cima de Doruk, fazendo dele um cavalo.
Assustada, ela rapidamente tirou o menino de cima do filho. Seida, então, questionou com firmeza o que Satilmes estava fazendo. Nizam, ainda irritada, se adiantou e respondeu. Ele pulou do nada em cima do Doruk. Mas Satilmes, com a maior naturalidade, justificou. Eu só estava brincando de cavalo. Seida e Bahar se entreolharam, percebendo, sem precisar dizer nada, que aquele menino não seria nada fácil de lidar. Logo em seguida, Satilmes olhou para Arda, que estava mais afastado, e perguntou com desdém quem ele era. Seida respondeu, tentando manter a calma, que era o irmão dele. Mas o garoto surpreendeu com sua atitude, zombou de Arda e disse em tom debochado. Ah, ele vai ficar com o meu pai? Por que ele não fala? O gato comeu a língua dele. Nesse momento, o semblante de Seida mudou completamente. Ela lançou um olhar para Bahar, claramente segurando a vontade de esganar o menino, caso ela não o tirasse dali. Percebendo a tensão, Bahar rapidamente interveio e perguntou a Satilmes se ele queria passar a noite na casa dela para brincar com Nizam e Doruk. Mas o menino recusou sem hesitar. Não, eu quero ficar com a mamãe. Seida, ao ouvir aquilo, olhou para Arda, demonstrando claramente que não gostava da ideia de ficar com Satilmes. Sem alternativa, Bahar ponderou. Ele está certo. Não podemos forçá-lo. Ele pode ficar com a mãe. Seida suspirou, resignada, e acabou aceitando. No dia seguinte, Seida e Bahar estavam no parque com seus filhos. Enquanto as crianças brincavam, Seida comentou com a amiga. Eles aceitaram o Arda. Fiquei muito feliz. A educação faz toda a diferença. Bahar concordou com um sorriso. Com certeza. Seida então olhou para Satilmes, que corria de um lado para o outro, e comentou meio em tom de desabafo. Na verdade, para toda criança, olha os Satilmes, não tem educação nenhuma. Mas olha os nossos, são muito melhores. Olha o Arda, ele é tão obediente. Mas Bahar logo a repreendeu, dizendo, não fala assim, Seida. Não é culpa do Satilmes ser assim, ele também vai melhorar. Ele é da nossa família. Seida ficou em silêncio, pensativa. Logo depois, Nizam veio correndo até Bahar, desesperada, e gritou, mamãe, o menino levou o Doruk e eu não sei para onde. Assustada, Bahar saiu correndo, procurando pelo filho. Ao encontrar Satilmes perto das árvores, Bahar perguntou já sem paciência. Satilmes, onde está o Doruk? O menino, debochado, respondeu com um sorriso. Eu comi ele, estava com muita fome. Bahar ficou furiosa e, aumentando o tom de voz, insistiu. Onde está o Doruk? Neste momento, ouviram um grito fraco vindo de perto. Mamãe, Bahar correu até a direção do chamado e encontrou Doruk dentro de uma lata de lixo. Desesperada, perguntou. O que você está fazendo aí? Por que entrou no lixo? Doruk, com a expressão mais inocente do mundo, explicou. O Satilmes falou que dentro do lixo tinha ouro. Seida, que acabava de chegar, olhou para Satilmes, completamente espantada com mais essa travessura do garoto. Ela apenas balançou a cabeça, sem acreditar no que acabara de acontecer. Enquanto isso, já em casa, Seida comentou com Bahar que estava achando que Satilmes gostava mais dela, como se ele fosse mais filho de Bahar do que dela. Bahar, com calma, respondeu que não achava que isso fosse verdade e explicou que as crianças percebem quando alguém gosta delas ou quando não gosta. Seida, se sentindo acusada, questionou se Bahar estava querendo dizer que Satilmes não gostava dela porque ela não gostava dele. Mas Bahar negou rapidamente, dizendo que não era isso que quis dizer. Mesmo assim, Seida se irritou, dizendo que não era tão fácil, pois ela não conseguia amar um menino que tinha acabado de conhecer, e aquilo tudo era demais para ela. Bahar, tentando acalmá-la, pediu desculpas e disse que Satilmes era o filho dela também. Seida, convicta, respondeu que ele não era seu filho. Bahar insistiu, dizendo que Satilmes sim era filho dela, mas Seida afirmou com toda a convicção que ele não era, que não era seu filho de coração. E pronto. Emocionada, Seida desabafou, dizendo que filho era aquele que a gente cria, aquele por quem se faz absolutamente tudo. Contou que sempre gostou do Arda, desde o cheiro de bebê dele, desde as fraldas sujas que trocou, e que não importava se ela havia parido Arda ou não, pois ela amava aquele menino. Bahar, emocionada, disse que sentia muito e reconheceu que Seida estava certa, mas acrescentou que com o tempo ela conheceria Satilmes e começaria a amá-lo também. Seida, chorando, confessou que estava com medo. Bahar a abraçou apertado. E Seida revelou que tinha medo de Arda ficar triste, de nunca conseguir falar e de ela não perceber o quanto ele estaria sofrendo. Bahar a confortou, dizendo que isso não iria acontecer e que sempre estaria ao lado dela. Seida então pediu, com a voz embargada, que Bahar nunca a abandonasse. Enquanto isso, Satilmes brincava com Nizam e Doruk,
mas começou a estragar os brinquedos da menina. Nizam, desesperada, pediu que ele parasse de bagunçar seus brinquedos. Nesse momento, Sirin chegou e, ouvindo os gritos, perguntou o que estava acontecendo e por que Nizam estava gritando. Nizam, furiosa, respondeu que Satilmes estava quebrando tudo. Sirin olhou para Satilmes, sorriu e ainda lhe deu uma piscada, como se estivesse apoiando o comportamento do menino. Doruk, vendo isso, acabou sendo influenciado e também começou a bagunçar. Sirin minimizou a situação, dizendo que estava tudo bem e que Nizam só precisava montar os brinquedos de novo, e em seguida saiu, como se nada tivesse acontecido. Logo, depois, Satilmes e Doruk começaram a jogar os brinquedos em Nizam. Arif chegou ao local, percebeu a confusão e tentou acalmar a menina, perguntando o que estava acontecendo. Nizam, furiosa, gritou que iria bater nos meninos, pois eles estavam quebrando suas peças. Arif se agachou, tentou tranquilizá-la, dizendo que eles poderiam montar tudo de novo juntos. Em seguida, ele se virou para os meninos e perguntou por que estavam irritando Nizam. Satilmes, provocador, perguntou se Nizam era filha de Arif. Nizam, irritada, respondeu que sim, que ela era filha de Arif, e imediatamente o abraçou. Arif ficou surpreso com o gesto, mas acolheu a menina com carinho e disse que eles iriam arrumar a bagunça. Doruk, percebendo que exagerou, pediu desculpas a Nizam. Por fim, Arif disse com firmeza que os dois meninos estavam de castigo. E esse foi o resumo de hoje. E aí? Você acha que Seida vai conseguir aceitar Satilmes como seu filho? O que você faria no lugar dela? Escreve nos comentários quais novelas você quer ver aqui no canal. Eu adoro saber o que vocês estão assistindo e preparando novos resumos para vocês. E não se esquece, se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem ama novelas e se inscreve no canal para não perder os próximos resumos e novidades. Até o próximo vídeo.